Bom dia! Semana passada nós começamos um novo estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus e falávamos semana passada, o capítulo da semana passada, o caráter dos filhos de Deus. E hoje nós vamos falar da humildade do Pai, e vamos falar também da boa consciência. Semana passada falamos do caráter do Filho de Deus e também como ele se manifesta, para pedir a Deus direção para esse estudo, para que nós então possamos entender o que vamos ler aqui e o estudo de hoje. Curva aí a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, dai-nos a direção, meu Pai, dessa leitura, desse estudo. Fale com cada um de nós, para que nós, ao término de ouvir e de assistir esse vídeo, nós sejamos iluminados, abençoados e também entender qual é a sua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Hoje, então, vamos falar na página 83 e a aula também é a 33. Aula 33 da página 83, Humildade do Pai. É o estudo de hoje. Somos todos filhos de Deus, é o livro. A humildade é uma característica acentuada dos filhos de Deus. O Senhor Jesus é o perfeito exemplo de humildade, pois, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso está lá em livro de Hebreus, no capítulo 5, no versos 8 de Hebreus. De fato, não há como negar a obrigatoriedade de filhos de Deus terem o caráter semelhante ao caráter do Senhor Jesus. Trata-se da imagem de Deus estabelecida no ser humano, que nasce do Espírito. O mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus gera os demais sem qualquer distorção de caráter. Até aqui você entendeu, né? Todos que é nascido de Deus têm o mesmo Espírito do Senhor Jesus e o mesmo caráter, a mesma humildade, o mesmo amor que o Senhor Jesus se manifestou. Quando uma pessoa é nascida de Deus, ela pode até ocupar um lugar, uma posição de destaque na sociedade, mas o seu caráter, naturalmente, é humilde. Ela pode ser o que ela for, ela pode ter a autoridade que ela tiver, mas ela é uma pessoa humilde, porque o caráter do Espírito de Deus é um só. Ele não tem dois caráteres. Inclusive, o primeiro ensinamento do Senhor Jesus foi justamente sobre a humildade. Ela foi estabelecida como condição básica para entrar no reino de Deus. Aí ele diz lá no Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que maravilha, né? A pessoa, quando ela é humilde, as portas se abrem para ela. E ela jamais se sente menosprezada, porque ela não se considera nem melhor e nem maior que ninguém. Ela é igual a todos. E para reforçar essa ideia, em outra oportunidade, o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Marcos 10:15. Você vê que o reino de Deus é para os humildes. Todo ser humano nasce inocente, puro e humilde. E dessa humildade é a característica da criança, que precisamos para conquistar o reino dos céus. Olha só que maravilha, né? Uma das maiores humilhações de Jesus foi se vestir de homem, assim como eu, como você que está dentro desse corpo. Nós estamos dentro desse corpo hoje, amiga e amigo que nos assiste. Eu creio dessa forma. Nós estamos sendo humilhados. Estar nesse mundo, vir para esse mundo, foi uma humilhação para nós. Estar dentro dessa casa a qual ocupamos, que envelhece a cada dia, é humilhação para nós que somos eternos. A nossa alma que está dentro desse corpo, que agora fala contigo, é eterna. Não era para ela estar dentro desse corpo. Assim como também não era para o Senhor Jesus. Se para nossa alma é uma humilhação estar dentro desse corpo, imagine então o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso,
estar dentro desse corpo. É uma forma de humilhação. E até hoje o nosso Deus é humilde, porque ele nos dá o Espírito dele para habitar dentro desse corpo, junto com a nossa alma. Tamanha a importância dela para ela não se sentir só. Então, o que Deus quer de mim e de você e de todos aqueles que almejam o reino de Deus é habitar com Ele, é conduzi-lo, é estar nele em forma de atitudes. As suas atitudes mostram que você é de Deus. Vamos agora à boa consciência. Página 84. A boa consciência é uma grande vantagem daqueles que são de Deus. Tem sobre os filhos do mundo, pois a consciência pura confere na qualidade da fé. Vamos de novo. A boa consciência é a grande vantagem que aqueles que são de Deus têm sobre os filhos do mundo, pois a consciência pura confere qualidade à fé. O segredo da fé não está no seu tamanho, mas na sua pureza, segundo o Senhor Jesus. Possui uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor da semente, que é conhecida até então. Já é suficiente para remover montanhas. Mateus 17, 20. Não existe fé grande nem fé pequena. Existe fé de consciência pura e fé de consciência pesada. Se você faz uma coisa em dúvida, é pecado. Tudo que você fizer em dúvida, sem ter certeza, Deus ele disse que é pecado. De nada adianta uma fé, de nada adianta uma grande fé se ela estiver contaminada com uma pequena dúvida. Para se conquistar a promessas divinas, é necessário ter certeza plena e convicção, que é a fé. Fé, certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. A promessa de Deus tem um preço. A fé pura é o preço. Esta, por sua vez, depende de uma consciência limpa. Se a consciência apresenta algum tipo de acusação, por menor que seja, logo surge a dúvida. E a dúvida neutraliza o poder da fé. O apóstolo Paulo exortou Timóteo sobre a necessidade de se manter uma boa consciência, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram náufragos na fé. 1 Timóteo 1,19. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé não for pura, você acaba naufragando na sua fé. O diabo sabe que a dúvida é a única arma contra o poder da fé. Por isso ele despacha seus demônios no mundo afora para soprar dúvida e semear pensamentos negativos, especialmente entre os filhos de Deus. Ele sabe que a dúvida é a mãe do medo e da preocupação, da insegurança, da ansiedade e da depressão. Então o diabo trabalha exatamente aí, semeando dúvida, semeando medo, semeando a falta da fé. Porque se você duvida é porque você não tem fé. Porque fé é uma coisa que você ainda não tem. Fé é certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Isso é fé. Você vê que fé nesse mundo é loucura. Porque como é que você vai ter convicção, certeza de uma coisa que você não tem, você está esperando? É loucura. Para esse mundo é loucura, porque esse mundo é o mundo do imediatismo. Você tem que ter na mão para você ter a certeza e a fé. E já a fé do cristão é diferente. Você ainda não tem, mas você já crê que aquilo ali pertence a você. É como a nossa salvação. A nossa salvação é pela fé. Quem garante que nós seremos salvos? A nossa fé. A minha fé garante a minha salvação se eu permanecer até o fim. A dúvida é um espírito demoníaco, ao passo que a fé sobrenatural é o Espírito de Deus. Enquanto o diabo trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a fé. Quando a fé se manifesta, há concordância com Deus.
Quando a dúvida se manifesta, a concordância com o diabo. Você quer concordar com o diabo ou com Deus? Claro que é com Deus. Então tenha fé, que a vitória é nossa. Viver pela fé é viver sem dúvida. Isso depende de uma boa consciência. Paulo chama isso de ministério da fé, numa consciência pura. 1 Timóteo 3, 9. Então, amiga, mantenha sua consciência pura. Cuidado com o que você vê no YouTube. Tem muitas mensagens. No TikTok. Muita coisa o diabo tem semeado para semear dúvida no seu coração. Principalmente agora, esse mês, nós estamos no mês de outubro, outubro rosa. Estamos falando do câncer. Vamos dar uma palestra, falando com profissionais, falando desta enfermidade. E de repente você vai ao médico e o médico te dá uma notícia dessa, que você está com tumor. Não temas, nosso Deus é maior do que essa enfermidade. E com certeza Ele vai livrar você desta enfermidade, se nele você crê. Se você dá mais crédito à palavra dele do que à palavra que um homem disse. O médico é homem. O conhecimento que ele tem é mundano, é deste mundo. O nosso Deus excede tudo isso. E Ele pode trazer a você a vitória que você tanto almeja, que você tanto busca. Então não temas, crê somente e permaneça com a boa consciência. Cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está vendo. Você não está contaminando a sua fé, porque isso é trabalho do diabo. O diabo trabalha com a palavra para semear dúvida, para semear insegurança, medo em você, para tirar de você a sua consciência boa. Para o diabo, ninguém presta. Para o diabo, todo mundo é mau, porque ele é mau. Ele é mau. Então, cuidado com o que você vem assistindo, com o que você está vendo no TikTok, no YouTube. Mensagens que não acrescentam. Muito pelo contrário, só semeia a palavra do inferno. Tá certo? Cuidado com isso. Semana que vem nós voltaremos falando da natureza terrena versus a natureza celestial. Vamos iniciar uma oração e o coordenador vai dar sequência a essa oração aí com você. Fique em pé, curva aí a sua cabeça, que nós vamos iniciar uma oração aqui. Poderoso Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essas palavras que o Senhor nos deu neste dia. E que essas palavras venham, meu Pai, exortar-nos, para que não venhamos cair e nem entrar em tentação, mas que venhamos nos manter firme perante o Senhor. Guarda, meu Deus, a nossa vida, os nossos caminhos, o nosso coração. Não nos deixe cair em tentação. Não deixe que a nossa consciência venha sujar, meu Pai, com o lixo deste mundo. Mas que permanecemos uma boa consciência para agradar ao Senhor.